Bom dia, tudo bem? Ótimo, melhor agora falando com você. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo muito bem. Você se ajeitando aí, já está bonita na foto, já apareceu aqui também na minha tela aqui. Qual o tema de hoje, doutora Priscila? Que ótimo. Então, hoje eu vou falar, né, sobre uma frase que é do Bert Helling, né? Ele é um terapeuta, né? E ele diz assim: muitas vezes a boa solução ela é difícil, porque ela nos faz perder a importância. E aí o que eu vou falar sobre hoje, o tema de hoje é: existem ganhos secundários em se manter doente? E aí a ideia de eu trazer esse tema não é apontar, né, assim, o dedo e achar um culpado para a doença, nem falar que uma pessoa adoece porque ela quer, né? O que a gente está falando aqui são de ganhos secundários, muitas vezes inconscientes mesmo, né? Para quem está ali desenvolvendo essa doença. E o que seriam esses ganhos secundários com a doença, né? Algo ali que possa estar implícito. Quando a gente está doente, a gente é mais cuidado, as pessoas são mais carinhosas, né? Existe uma menor responsabilidade, né, em relação às atividades da sua vida, da sua própria vida. Então, pode ser que implicitamente você não faça um movimento para a sua cura de acordo com esses ganhos secundários que você pode estar obtendo, né? E por que a gente está falando sobre isso? Quando a gente toma consciência, né, a boa solução para a cura, ela é possível. Então, eu sou PhD em saúde, né? Eu tenho um consultório de mentoria em saúde integral e muitos pacientes me procuram, né? Justamente por não conseguir uma solução para a sua doença, para o seu problema. E aí muitos pacientes falam assim: poxa, mas eu já tentei de tudo, né? E eu não consigo, né? E aí justamente a minha abordagem é uma abordagem multiprofissional, né? Que geralmente, muitas vezes, quando o problema é complexo, ele requer uma equipe multidisciplinar para resolver, né? Ajudar aquele paciente. Mas muitas vezes, quando ele fala que já tentou de tudo, eu costumo falar assim: mas você já tentou o óbvio, né? E não é querer dizer para a pessoa que ela é óbvio que uma pessoa doente, geralmente ela procura ajuda. Mas, por exemplo, eu já tive casos de pessoas, por exemplo, com problemas gastrointestinais e que nunca tinham ido a um gastroenterologista, por exemplo. Assim, você fica assim: nossa, mas um gastro aqui falando sobre isso. Pois eu estava assistindo. E também já tive casos em que a pessoa fez o exame, né, na endoscopia, que é um exame, né, que incomoda, né, a pessoa fica ali com, né, às vezes um tubo, né, para fazer o exame, e ela fez o exame para saber qual seria a patologia que ela estaria desenvolvendo, e ela não foi pegar o resultado desse exame, né. Então, muitas vezes a gente não quer ver, né? A gente não quer tomar aquela melhor solução para o nosso problema, para a nossa doença, porque existe sim ali um ganho secundário, né? A psicologia usa esse termo, considera esse termo, porque de fato ele realmente pode existir, né? Por exemplo, uma mãe idosa, né? Se ela ficar doente, se ela permanecer doente, né? Inconscientemente, se ela permanecer doente, ela vai ser melhor cuidada, né? Pelo filho, ela vai ser mais visitada, então ela vai receber mais carinho, mais atenção. Então é em relação a isso que eu digo que muitas vezes para você conseguir resolver, né, ter uma boa solução para a doença, você precisa ter uma consciência para saber se não há ganhos secundários de se manter naquela posição, né? E quando a gente se mantém nessa posição de ganhos secundários, mesmo que isso seja em prol da nossa saúde, muitas vezes está relacionado a uma necessidade infantil que a gente tem de pertencimento. Então, assim, todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser, né, se sentir pertencente ali de um grupo. Então, essa necessidade infantil de pertencimento, uma necessidade a qualquer custo, eu preciso pertencer nesse grupo de qualquer
a qualquer custo, né? Pensa numa pessoa que cuida de outras pessoas que são doentes, né? Pensa em pessoas enlutadas que perderam pessoas importantes na família, né? Então, imagina, nossa, eu vou e perdi uma pessoa chave na minha vida, né? Então, assim, vamos supor, eu perdi a minha mãe, né? Na minha cabeça, né, assim, psicologicamente falando, né, implicitamente eu posso não estar querendo mais viver porque eu perdi, né, uma pessoa muito importante na minha vida. Então, por lealdade, pode ser que eu não queira, entre aspas, né, resolver o meu problema da doença, porque isso me aproxima emocionalmente daquele meu parente, daquele meu ente querido que faleceu. E aí essa lealdade, entre aspas, né, cega, no sentido, poxa, eu não posso abandonar, afinal de contas era minha mãe, era minha esposa, era meu filho, ele não está mais aqui, então eu também não posso dar conta do meu problema, porque eu me afasto, né, eu estou indo viver, uma pessoa que eu amo, né, não pôde ter mais, né, entre aspas, o direito da vida. Então existem muitas dinâmicas ocultas, né, na doença, e não somente, né, um patógeno ou uma questão autoimune, né, que possa ser resolvida apenas com uma medicação, né? Muitas vezes você precisa de uma terapia ali auxiliar para realmente ver se você não precisa de uma rede de apoio, no caso dessas questões, né, dos ganhos secundários em relação à doença, eles podem estar aí ocultos, e reconhecer isso, trazer a consciência, traz a oportunidade, né, da pessoa decidir, né, eu quero ir realmente em direção à cura, ou, né, eu vou permanecer parada aqui sem conseguir achar a boa solução, né? Então você roda o problema. Quando alguém te apresenta uma solução, não, agora eu tenho a solução para o seu problema. Se você fizer esse tratamento, você vai ter a cura do seu problema. E muitas vezes o paciente foge dessa cura, porque geralmente existem esses ganhos secundários, né, de cunho psicológico, e que muitas vezes o paciente não tem a consciência, e muitas vezes ele não quer tomar a consciência. Então, e também a gente como terapeuta, né, como médico, como equipe de apoio, a gente também precisa respeitar que às vezes a pessoa não está preparada, né, para resolver aquela doença. Então, assim, a gente não vai salvar o mundo, né, não adianta você pegar uma pessoa e você, eu imagino que isso aqui seria o melhor para ela. Não adianta você pegar como se fosse a sua vida e resolvesse. Você dá todos os artifícios, né? Mas a pessoa precisa também estar aberta, né, a tomar essa consciência e achar e aceitar essa boa solução, né, para a saúde, né? Sim, e é bom escutar, foi muito esclarecedora, né, a tua entrevista aqui, os teus pontos, que realmente, na vida, né, hoje mesmo eu estava conversando com a doutora Caroline Garcia, ela tem uma clínica de estética, e ela falando sobre a importância, né, da autoestima da pessoa, de deixar ela bonita, e também de ser um pouco psicóloga. Todos nós temos um pouco de psicólogo, né, para ajudar pessoas, para escutar pessoas, para conversar com pessoas, escutar problemas e tudo mais. E, às vezes, a gente vê que a pessoa está com uma dificuldade, está com um problema, e você fala todas as palavras corretas ali para a pessoa realmente não quer sair daquela zona ali, né, dela de dor, quer viver o luto. E eu acho que precisa procurar profissionais qualificados, que nem você falou, né, que vocês são equipes multidisciplinares aí, e com certeza tem terapeutas, psicólogos, psicoterapeutas, que vão orientar aquela pessoa que até dá importância de viver o luto, mas de não eternizar, né, o luto ou um momento difícil, um ciclo, alguma coisa desse tipo, não é isso? Sim, e também reforçar, né, que embora a gente sempre possa dar uma palavra de apoio, né, ou saber ouvir o outro, isso é muito importante, né, a gente está muito preocupado sempre em falar para dar uma resposta, a gente dificilmente, assim, no nosso dia a dia, está com os ouvidos abertos para realmente ouvir o que a pessoa está ali tentando
comunicar, né? Embora cada um de nós tenha essa característica de poder ter empatia em ouvir o outro, né? No caso de uma patologia, né? Quando é identificada uma patologia, né? O profissional especializado para ajudar psicologicamente um paciente ou uma pessoa é o psicólogo, né? Então, assim, por isso a questão da equipe multiprofissional, né? Eu sou bióloga, né? Então eu não posso substituir um psicólogo, né? Eu posso direcionar, mas eu não posso substituir. Então a pessoa precisa também tirar aquela ideia da cabeça que psicólogo é coisa de maluco, né? Como era no passado, né? Que psiquiatra, psicólogo, quem faz uso de medicação psicotrópica é louco, né? Porque, enfim, isso já caiu por terra há muito tempo, né? E aceitar. Desculpa me interromper, que a gente tem um delay aqui, mas foi bom você falar isso. Em todas as entrevistas eu falo isso, gente. Para com esse negócio de falar que psicólogo é psiquiatra, é coisa da maluco. Todos nós precisamos de um psicólogo. Todos nós, todo mundo, sem exceção. Não é isso? Isso, e ainda mais quando você está com uma doença, uma patologia, e quando você tem dificuldade para resolver. Isso é um sinal que algo está desalinhado e provavelmente você não vai resolver, né? Como eu falo assim, né? Estou com problema no ombro esquerdo há anos. Provavelmente o seu problema não está ali só naquele ombro esquerdo. Você vai precisar olhar o todo, se você quiser de fato resolver esse problema. Esse tema que eu escolhi, ele é um pouquinho polêmico, né? Mas a minha ideia é justamente causar essa provocação nas pessoas para que a gente consiga olhar um pouquinho além do óbvio, né? Porque o óbvio a gente dá um Google e consegue essa informação, e a ideia é a gente trazer aqui um autoconhecimento, uma autorresponsabilidade, né? Enquanto adulto a gente tem uma autorresponsabilidade, né, em relação à nossa vida, em relação à nossa saúde. Eu agradeço a sua atenção, a atenção de todos hoje, e desejo um bom feriado para vocês. E se você quiser saber um pouquinho mais, eu vou colocar aqui os meus contatos para vocês, tá? Tem um consultório, WhatsApp, 219-8235-6717, e tem o Instagram, né? Eu dou muitas dicas, a gente conversa muito sobre saúde, que é o priscila.queiroz.phd. Maravilha, a Priscila falou tudo aqui. Eu ia pedir para dar, né, as redes sociais, contatos, mas ela já é fera, já está no programa, já sabe como funciona aqui. Priscila, muitíssimo obrigado, parabéns pelo tema escolhido, muito esclarecedora, né? E eu tenho certeza, né, não só os jovens, mas os adultos também que estão escutando a tua entrevista aqui vão tomar coragem, vão dar aquele impulsionamento para frente aí e procurar se tratar, se cuidar. Todos nós precisamos de ajuda de profissionais qualificados, principalmente na área da medicina. Eu estou com ela aqui, com a doutora Priscila, ela é PhD, né, em saúde, então ela tem aí toda a propriedade em falar tudo que falou aqui, muito bem dito, muito bem explicado. Parabéns para você e até o próximo sábado, viu? Obrigada, querido. Um beijo aí para todos. Um beijo para você também. Excelente carnaval. Bandeirantes.